A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje transmito mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Glória a Deus por estar aqui mais uma vez, levando mais uma palavra de Jesus Cristo, dando continuidade à série Ensinamentos de Jesus Cristo com base no livro do Evangelho de Lucas. É uma série que tem movido corações, tem transformado a vida de pessoas. E a minha missão aqui simplesmente é levar o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele volte. Amém? E essa passagem que levarei hoje, ela apresenta um momento muito forte. Jesus, ele chama um cobrador de impostos, alguém rejeitado pela sociedade judaica na época, para segui-lo. E mais do que isso, ele revela o verdadeiro propósito na sua vida. Então, Jesus Cristo não veio aos justos, mas aos pecadores que se arrependem. Tem uma pergunta para você, antes de iniciarmos a palavra, para você já meditar na palavra, se perguntar, refletir, sempre usando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na Bíblia. Quem você que me assiste acredita que Jesus vem buscar? Os santos ou os necessitados de salvação? Vamos direto à palavra? Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Vamos ler a palavra? O chamado de Levi. Levi também era conhecido como Mateus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou-se tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, quem eram a mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha só, os fariseus, os que indicam, os que apontam. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Que palavra poderosa de Deus para a noite de hoje, para a continuidade dessa série. É uma palavra que confronta, nos confronta, e é uma palavra verdadeira da parte de Deus, que se encontra nas Escrituras, no livro de Lucas. Levi era chamado também como Mateus, era um cobrador de impostos, e era uma profissão desprezada, e associada à corrupção, pelo povo judaico, pelos fariseus, pelos mestres da lei, para os doutores da lei, que se achavam acima de todos e de tudo. Mas naquele momento, Jesus já tinha sondado o coração de Mateus, de Levi. Então Jesus enxerga Mateus e não rejeita ele. Então isso o que aconteceu, esse encontro, Jesus Cristo, ele enxerga além da aparência ou do passado. Então ele simplesmente disse para Mateus: segue-me. E esse convite muda tudo quando Jesus nos convida. E no versículo 28 fala: levando-se, deixou tudo e o seguiu. Levi larga praticamente tudo, sua profissão, segurança financeira e reputação, para seguir Jesus Cristo, o alvo. Isso demonstra a obediência imediata e disposição para viver uma nova história. Quando Jesus Cristo chama, ele oferece uma vida de propósito. E naquele momento, Jesus Cristo estava oferecendo uma vida de propósito, tirando Mateus de cobrador de impostos,
tinha todo o conforto, tinha sua renda, tinha sua casa, tinha sua família, mas era vazio por dentro. E Jesus Cristo viu isso, né? E eu penso assim, né? Jesus Cristo vê um potencial parado e sendo usado pelo pecado, e ainda sendo motivo de represária pela sociedade na época, né? Porque estava nas mãos, na época, dos reis, né? Da sociedade, que brigavam para cobrar o imposto, né? As pessoas que eram responsáveis pelos impostos. Então, Mateus saiu, largou tudo e resolveu seguir Jesus. E no versículo 29, ele recebe Jesus Cristo na sua casa. Então ali Levi, ele celebra uma nova vida, com um banquete, e convida outros cobradores e pecadores. Então assim, o Evangelho, irmãos, minhas irmãs, ele atrai e ele transforma. E quem é tocado por Jesus Cristo quer que os outros também sejam tocados, irmãos. Isso é fato. Então o ambiente que era pecador, que tinha pecado, né, agora se encontra ali naquele momento um lugar de Cristo, né, com Cristo. Então aí começou o início da transformação de Levi, né? Ele largou o pecado para seguir Jesus, celebrou, isso contagiou, né? Criou uma conexão a outras pessoas que estavam na mesma situação para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem tudo é uma maravilha, né? Porque está nas escrituras sagradas: no mundo teremos aflições, tenha bom ânimo. E o que faz, por que eu falei isso? Reflete totalmente nos dias de hoje, né? Porque quando você está celebrando a vitória, você está celebrando ali que você está seguindo Jesus Cristo, as trevas se levantam, as trevas começam a usar pessoas para nos atacar. É espiritual, não adianta eu só ler as escrituras sagradas e falar que não é espiritual. E naquele momento ali, os religiosos, né, criticaram, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E aí Jesus Cristo, com a sua sabedoria, responde uma verdade poderosa, né, que confronta, né, os mestres da lei. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque não basta Jesus Cristo perdoar. Nós, pecadores, temos que se arrepender do pecado para não cometer. E todos os dias orar para que o Senhor venha nos livrar das tentações, do mal e de fazer o mal. Vigilância e oração. Não adianta, meus irmãos, só saber da palavra, né? Ler as escrituras, ter o dom de discernimento da sabedoria da palavra e outros dons, se não vigiar. Aquele fogo do Espírito Santo que nós temos, quem tem, ele pode ser roubado pelo demônio, pelo inimigo, por Satanás, se nós não vigiarmos, que é o que? Não dá brecha à ilegalidade. Porque o fogo que há de nós, o Espírito Santo, ele é furtado. Simples assim. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós devemos nos arrepender dos pecados para não cometer, e vigiar e se pôr na torre de vigia. Amém? Então, ele não veio para que para os que se acham bons, né? Os bons, que eu falo, suficiente de tudo, autossuficiente, mas para que os reconhecem a sua necessidade de salvação. Então, assim, na prática, meus irmãos, hoje Jesus Cristo ainda chama muitos levis,
Muitos levitas, talvez você se sinta indigno, rejeitado, esquecido, mas Jesus Cristo te vê e te chama. Como eu falei, Jesus Cristo sabe do teu coração, né? Às vezes a pessoa acha que está preenchida de matéria, de coisas materiais, de uma falsa prosperidade, mas está vazio por dentro. Devemos procurar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor, nosso Jesus Cristo, quer a nossa felicidade, mas nós devemos buscar primeiro o dono da bênção, não a bênção. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil, é muito difícil. Quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos Ele, nosso Senhor, como o único e suficiente Salvador, nós renunciamos à carne, renunciamos muitas coisas desse mundo. Muitas das vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós nos humilhamos debaixo da cobertura dEle. A humilhação ser debaixo da cobertura do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é difícil você se humilhar quando alguém te afronta, você se humilhar quando alguém te constrange, e a gente se humilhar aos pés de Jesus Cristo, entendam bem, não é aos pés do homem. Isso que eu estou falando é resistir os ataques das pessoas, continuando se humilhando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, sem endurecer o nosso coração. Muitas vezes a gente quer se irar, mas não devemos pecar, isso está na palavra. Então, se humilhar diante as adversidades, se humilhar, né, para Jesus Cristo diante de uma afronta, né, de vexames, de pessoas te usando como motivo de chacota, desdenhando de você, da situação que de repente nós nos encontramos, porque eu segui Jesus e é isso. Mateus largou tudo, todos os bens, mas isso não significa que eu e você nós passaremos a vida toda na ruína. Não é assim que funciona. Jesus Cristo, Ele é dono do ouro e da prata, Ele dá prosperidade material e também dá vida abundante no mundo espiritual. Então, isso aconteceu com Mateus, meus irmãos. Ele largou tudo para seguir Jesus. O Senhor perdoou os pecados dele, as iniquidades, as transações, o passado foi apagado no livro da vida, e Jesus Cristo escreveu uma nova história para Mateus, que é também conhecido, é Levi, né? Mais conhecido como Mateus também. Então, assim, hoje são perguntas que a gente faz, né? Se nós estamos dispostos, né? Eu me dispus a largar tudo e seguir Jesus. Simples assim. E isso significou na minha vida o que? Largar o pecado, abandonar o pecado, como aconteceu com Levi. Então, ali Mateus, ele abandonou o pecado, né, uma vida desregrada, ou até mesmo um caminho confortável, mas vazio. Ele largou tudo isso, aquilo que eu acabei de falar. Então, assim, a salvação, meus irmãos, é para quem reconhece que precisa dela, é para quem reconhece. Então, assim, nós devemos parar de tentar parecer justos, né? Tentar de ser que nem um fariseu que critica, que por que está com pecadores, porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã de quem nós iremos precisar de ajuda. É Jesus Cristo que toca no coração, é Jesus Cristo que toca no coração do homem. Não é o homem, eu vou ofertar na vida de alguém, eu vou ajudar, é Jesus Cristo. Experimenta uma pessoa dessa se negar a ajudar um servo, uma serva de Deus, um filho e uma filha de Deus. Se ele ainda há um pouquinho de quebrantamento no coração, ele escarnece, meus irmãos. Desobedeceu uma ordem do Senhor para estender
a mão para quem é necessitado e pobre, escarnece. Quem está nas trevas vai continuar nas trevas. Então Deus honra um coração quebrantado, que está em Salmo 51:17. Está nas Escrituras Sagradas. Eu estou só apenas levando de uma forma descomplicada para vocês. Então, meus irmãos, o chamado de Jesus não é uma aparência religiosa, mas para transformação real. Não adianta nós falarmos da palavra do Senhor e não transformar a tua vida, trazer ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a pessoa seja transformada, liberta e salva. Então, ali ele transformou a vida de Levi, que era um cobrador de impostos, né? E se transformou um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus. Então, Jesus Cristo transforma histórias sujas em testemunhos poderosos. Então, assim como Levi, né? Levantou-se e seguiu o nosso Cristo Jesus. Então, o texto base e principal dessa mensagem é: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Amém, povo de Deus? Essa foi mais uma mensagem do nosso Senhor para a sua vida. Farei uma oração da fé, uma oração de arrependimento dos nossos pecados, para que nós venhamos, né, entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Quando eu falo venhamos, a salvação, meus irmãos, é uma busca constante. Eu me incluo porque a salvação é uma busca constante. Renúncia, constante rendição diária, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha errar, para que a gente se humilhe aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões, sempre na oportunidade de fazer um concerto com o nosso Senhor. Sempre devemos estar na posição que o Senhor quer, para ter um trabalhar, um extraordinário, um mover extraordinário, um milagre nas nossas vidas, porque só através da rendição, da renúncia, da obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conseguimos trilhar esse caminho verdadeiro, caminho limpo, um caminho que você sente paz ao coração ao deitar na sua cama. Amém? Vou fazer uma oração da fé agora. Senhor amado Pai, Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Pai, tocada, meu Deus, ao meu coração através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Ô Senhor, nós viemos aqui, Pai, nos humilharmos aos Teus pés, Jesus Cristo, pedindo perdão, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai, pelos nossos erros, meu Deus. Senhor, nos perdoa, Pai, se nós falamos mal, Pai, dos nossos irmãos, Senhor, se nós desejamos em pensamento, meu Senhor, mal aos nossos irmãos, Pai, porque isso o Senhor observa, Pai. O Senhor tem poder para ler os nossos pensamentos, Pai. Não podem sair palavras da nossa boca, Pai, mas se nós começarmos a desejar mal para as pessoas, meu Deus, o Senhor observa os nossos pensamentos, meu Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Pai, para te pedir perdão por isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi, compaixão das nossas vidas, Senhor. Ajuda, Pai, nesse momento os teus filhos, meu Deus, que estão precisando de uma transformação, de uma libertação, de uma mudança, Pai, na vida, Senhor. Tem muitas pessoas, Pai, que estão no pecado, Pai, estão no caminho errado, caminho torto, meu Deus, porque esse caminho, Pai, leva à ponta do iceberg, meu Deus. Esse caminho, meu Pai, leva ao abismo, ao precipício, meu Deus. E muitas dessas pessoas têm visão limitada, meu Pai. Ô Senhor, toca no coração dessa pessoa, Senhor, para que ela venha seguir, Pai, os teus caminhos, os teus preceitos, as tuas ordenanças, Pai, os teus mandamentos, Pai. Tudo aquilo que está escrito, Pai, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, meu Senhor. Senhor, toque com o teu poder, Pai, com apenas uma palavra, Senhor. O Senhor pode mudar e transformar, Pai, a vida dessa pessoa, assim como o Senhor transformou a vida de Mateus, Pai.
Mateus, que está na Bíblia, Pai, a palavra que eu acabei de ministrar, Pai, para o teu povo, Senhor. Ô Senhor, entra, Pai, com teu socorro bem presente, Pai, nesses momentos de angústia, de aflições, meu Deus. Senhor, transforma a vida, meu Deus, muda, Pai, o cativeiro, meu Deus. Ô Senhor, transforma a natureza, Pai, o destino dessa pessoa, Senhor. Senhor, perdoa todos os pecados, meu Pai, desde que os teus filhos, meu Pai, venham se arrepender e nunca mais cometer os mesmos pecados e nenhum pecado, meu Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Recebe os teus filhos, Pai. As pessoas que estão me assistindo agora, Pai, os teus filhos, Senhor, que queiram se arrepender, Pai, que queiram largar, Pai, como Mateus largou tudo e te seguiu, Senhor. O Senhor está fazendo uma chamada agora, Pai, para que você que me assiste, largue tudo e siga Jesus Cristo. Venha do jeito que você está. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te acolhe, te recebe, te protege. Jesus Cristo está pronto para transformar a tua vida, para ganhar a tua alma para o reino do céu, para a vida eterna. Se você que queira aceitar Jesus, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor misericordioso, poderoso, escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, as minhas transgressões e escreve uma nova história em nome de Jesus Cristo. Assim eu termino essa oração, Pai, para que o Senhor venha abençoar, Pai, os teus filhos, Pai, para que eles venham, Pai, seguir um caminho reto, Pai, um caminho de paz, prosperidade e abundância material e espiritual. Assim eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma mensagem de Jesus Cristo para a sua vida. Espero que todos continuem e fiquem na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo e firmes nas promessas do Senhor na sua vida. Amém?